Está no ar, o Sintonizando Mais, com Jaime Cardoso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Sintonizando Mais, 21º episódio, e hoje não poderia ser diferente. Estamos com mais um convidado de peso, mais um convidado especial, mas calma aí que eu já vou falar. Mas antes, você que nos ouve no Spotify ou no Deezer, segue lá e compartilha com geral, beleza? E você que está nos assistindo no YouTube e está chegando a primeira vez... Alô, Lucas Okuba, hein? Meu compadre e minha comadre. Não dá mole não que é de graça, pô. Se inscreve aí no canal, curte, comenta e compartilha. E aciona também o sininho das notificações. Pra vocês ficar por dentro de todas as novidades que postarmos aqui. Beleza? Fez tudo isso? Deu uma moral pro Sintonizando Mais? Agora é o seguinte, eu vou te dar uma moral, hein? Você que quer um serviço personalizado e não sabe o que fazer? Pois é, agora eu trago a solução pra você. Biel Grafite e Estamparia. Camisas, canecas e bonés, é isso. Tudo personalizado do jeitinho que você quer, beleza? Aqui na tela tem um QR Code, é só você escanear com a câmera do seu celular e fazer o seu orçamento. E se disser que foi pelo Sintonizando Mais, você ganha um super desconto. Então não dá mole não, hein? Biel Grafite Estamparia. Você pensa e ele faz, porque o cara é brabo demais. Agora é o seguinte, meu amigo gordinho, eu quero saber de uma coisa, antes de apresentar o nosso convidado. Você aí, já dançou muito passinho? Cara, já viu gordinho pra dançar é complicado, né? Mas a gente tenta. Pois é. Então vamos ver se você dançou mesmo. O nosso convidado de hoje, ele que tem mais de meio século, pode se colocar assim, né? Estamos se encaminhando para mais de meio século. Recebam com muito carinho, com uma salva de palmas, Corelo DJ no Sintonizando Mais. Seja bem-vindo, mestre dos mestres. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Rapaziada boa, clima bom, ar-condicionado perfeito. Uma Fanta uva maravilhosa, mas já fiz o merchandising aqui, já fiz o comercial da Fanta. Tá ótimo. É um prazer. É isso aí, vamos trocar uma ideia hoje bacana, interessante, falar tudo sobre a história do Corelo, ele que marcou uma época, marcou uma geração, marca até hoje da galera aí. Você aí da nova geração que não conhece a história do Corelo, você vai conhecer hoje. Então vou começar te perguntando é o seguinte, quem é o Corelo DJ, de onde vem o Corelo DJ? Na verdade, de onde vem o Marco Aurélio Ferreira? O Marco Aurélio Ferreira veio de Santa Teresa, Catumbi, aquela meiuca ali, né? O Morro da Coroa é o morro que o túnel Santa Bárbara passa por baixo, né? E aquele morro da parte de cima é o Morro da Coroa. Eu nasci lá em cima, lá em cima. Eu tinha uma visão do Catumbi inteiro, a Presidente Vargas lá embaixo, Santo Cristo e o Cais do Porto. Uma visão quase 360, né? Do Rio de Janeiro, privilegiada essa vista. Eu cresci, assim, a minha infância foi no Morro e em Santa Teresa, que é do lado. É uma rua que você sobe e já está em Santa Teresa. Descendo, você está no Catumbi. Indo para o lado esquerdo, você vai para o Rio Comprido. Quer dizer, tudo ali era muito pertinho, né? Então, o Marco Aurélio Ferreira nasceu nessa área. Tive uma infância muito legal, né? Conheci cedo, né, o racismo, né, a discriminação muito mais social e racial, né, porque nos anos 60, final dos anos 50 para os anos 60, Santa Teresa era o que o Leblon é hoje. Não é o que a Barra é hoje, é o que o Leblon é hoje. A classe dominante do país, que Brasília não tinha sido ainda inaugurada, a classe dominante do Brasil morava em Santa Teresa. Então, os comerciantes faziam questão de te lembrar, né, da onde você era e quem você era. Eles se achavam, ficavam numa posição que era um favor que ele estava te prestando, te servindo. Seria engraçado se não fosse trágico, né? Eu cresci num mundo muito, muito esquisito. Era polarizado, pobre, rico. Era uma coisa meio que distante.
E Santa Teresa absorvia a mão de obra barata vindo do morro. O morro era composto, na parte de baixo, de brancos pobres, e a parte de cima era ocupada por mineiros, negros e nordestinos. Essa mistura ela foi pacífica durante toda a minha infância e juventude, né? Eu estudei numa época onde o colégio público era de ótima qualidade. Os meus colegas de sala eram filhos de dinamarqueses, filhos de americanos, filhos de libaneses, só estrangeiros. Estudavam em escola pública, mas o ensino era muito bom, né? É claro que existia um colégio com um Cantinho Feliz, que era particular caríssimo, mas você tinha muito estrangeiro na sala, filho de estrangeiro na sala. Esses coleguinhas de colégio nunca me convidavam para ir para a casa deles, estudar, ter trabalho em grupo, sei lá. Eu não era convidado. Mas eu não vejo isso como, o Corella sofreu. Nada, foi uma coisa que eu passei. Eu passei por aquilo. Eu tinha que passar por aquilo. Mas quando eu comecei a ficar rapaz, eu percebi que eu era um pouco diferente dos outros meninos da minha geração. Por exemplo, morando no morro, você tem brincadeiras que todos os garotos... Jogar bola de gude, soltar pipa, jogar bola. E eu nunca tive talento para isso. Nunca tive talento. Eu fui soltar pipa uma vez, levei o óculos da minha mãe, o óculos escuro da minha mãe. Então, o óculos dos anos 60, se até hoje, cagueta que é de mulher, imagina naquele tempo. Então, eu estava com óculos de mulher na cara. E meus colegas começaram a encarnar em mim. Naquele momento, eu estava lançando uma moda, porque até então ninguém usava óculos escuros por causa do sol, a posição do sol para soltar pipa, você ficava com o sol na sua cara. Então, o óculos escuro segurava a onda. Mas eu me atentei que era óculos de mulher, eu fui e coloquei. Tem alguma coisa para proteger exato. Aí, resultado, eles encarnaram tanto em mim que eu perdi o gosto ali pela pipa. Entendeu? E eu nunca fui habilidoso com bola, sabe? E eu ficava à parte. Esse fato de ficar à parte das brincadeiras fez com que eu prestasse atenção, por exemplo, no que estava acontecendo no mundo na época. O que estava acontecendo no mundo na época? Você tinha o rádio, né? As rádios AMs e o início das FMs, assim, muito timidamente. Eu comecei a prestar atenção em música, já nos anos 50. Né? Então, aquela história. Eu tive que me recolher, fazer o meu mundo. Né? O meu mundo era música. Isso me fazia ficar diferente dos outros garotos. Os garotos tinham outros interesses, vamos dizer assim. E eu cresci ouvindo rádio. Eu vi a evolução do rádio no Brasil. Tá? Pouca gente lembra, a Rádio Nacional tinha programa de auditório e tinha o Teatro de Mistério, tinha uns programas específicos. A Rádio Maning Veiga era especializada em programas de humor. Aí você tinha a rádio, isso já nos anos 60, você tinha a Rádio Tamoio, que era musical, e tinha a Rádio Mundial, que também era musical, meio que dirigida ao jovem, mas o formato dela era estranho. Você ouvia um Charles Aznavour, ouvia um Jorge Veiga, Bigorrilho, os sucessos da época. Ouvia as grandes vozes, Dolores Duran, Altemar Dutra, o Bolero. Você tinha uma confusão musical que a rádio não tinha um formato que você pudesse denominar. Essa rádio é adulto contemporâneo. Essa é uma rádio só de noticiário, talk. É uma rádio... meu Deus. Era tudo junto em uma coisa só, né? Exato, era gozado o negócio. Aí chega o Big Boy. Entre 66 e 67 chega o Big Boy na rádio. E o Big Boy transforma a Rádio Mundial de uma tal forma que nasce junto com
o tipo de música que o Big Boy tocava na rádio, uma nova juventude. De um dia para a noite, jovens do Rio de Janeiro inteiro e parte do Brasil, porque você podia ouvir a Rádio Mundial em outras cidades, acordaram para uma realidade musical que ele criou. Né? Totalmente diferente do que eles estavam acostumados. Do que era antes. Da água para o vinho. Resultado, ali começou meu interesse por coisas dançantes. Né? E eu sempre fui um cara de estudar muito, já que eu era meio que colocado à parte, eu tive tempo de prestar atenção no que estava acontecendo no mundo, em termos de política, né? Política internacional, assim, o cenário internacional, o que estava acontecendo no mundo, antes da Guerra do Vietnã, como é que se diz? Ditaduras latino-americanas. Eu prestava atenção em coisas que o jovem da minha idade não prestava atenção. Entendeu? Justamente porque eu tinha esse afastamento daquele mundo cotidiano. O meu divertimento era esse. Política internacional e música. Então eu via a transformação do mundo ao meu redor com a música. Eu vi o surgimento dos Beatles. Você era o único jovem conectado com o que estava acontecendo na atualidade naquela época. Existia um cara chamado Jorge. Eu ia para Santa Teresa, eu ficava sentado numa barbearia, que não existe mais, é claro. E lá eu tinha acesso ao Jornal do Brasil. Né? Então eu sentava na barbearia e ficava lendo. Eu adorava ler. Ali eu comecei a me interessar pela Revolução Cubana, o que estava acontecendo, crise dos mísseis, tudo isso você pode procurar saber que existiu realmente. A morte do JFK nos Estados Unidos em 63, tudo isso me chamou muito a atenção. E tinha um cara que era dono de uma banca de jornal, que tinha sido comissário de bordo da Panair do Brasil, que você vai procurar saber, a Panair foi morta pela Varig. Criaram a Varig para matar a Panair do Brasil. É uma história que, inclusive, existem livros a respeito disso. E ele é um cara muito revoltado. Né? Ele conseguiu, com a indenização, comprar uma banca e ele era lunático por música. Né? Eu encontrei um cara maluco. Mas, ao mesmo tempo, encontrei um professor. Ele previu que a música inglesa... Ele disse para mim que a música inglesa era chata até o surgimento dos Beatles, coisa que depois eu procurei saber, e era verdade, foi verdade. Previu que os Beatles seriam um sucesso, e foi. Esse cara foi, assim, o meu primeiro professor, porque ele era meio louco, mas eu tinha encontrado nele um cara que dava os dois lados de uma mesma história. Foi ele que me falou que, por exemplo, que nessa coisa do governo Kennedy ter criado a Vila Kennedy aqui, a Cidade de Deus, isso foi um projeto do governo americano para alinhar o Brasil aos interesses americanos contra o comunismo na época. Muito interessante. Entendeu? Então, aí existia uma distribuição de leite da Aliança para o Progresso em todas as favelas. Né? Isso era uma coisa que o governo americano colocava aqui para poder manter o Brasil alinhado aos interesses anticomunistas dos americanos na América Latina. Eu era criança e aprendi isso, cara. Eu ouvia isso e me interessava por isso. Porque nas brincadeiras eu era um cara banido. Aí eu preferi ouvir música. Comecei com rock, ouvi muita coisa, Festival de Woodstock, aquele negócio, já isso é 68, 69, mas já prestava atenção em coisas de black music, até que fui chamado a atenção por uma amiga, chamada Graça, que é viva até hoje. Ela falou assim, olha, você é um cara que gosta muito de música, fica escutando um rock, mas não conhece a história da música negra. Então, escute isso aqui. Aí me mostrou um Marvin Gaye. Né? Eu fiquei tão obcecado que eu esqueci todo o rock que eu havia
gostado até então. Toda a música pop que eu havia gostado até então. Eu procurei ir fundo na história da música negra. Aí começa a minha jornada e entender como aquela música chegou àquele ponto de evolução. Aí eu fui procurar, com o passar do tempo, a estudar a música negra de 1947 para cá. Como o negro conseguiu evoluir no seu som, na métrica do R&B, mesmo que fosse uma coisa distante, a passagem pelo doo-wop, que doo-wop é uma época que um americano negro não confessa. Ele pode conversar com você que sente vergonha. Mas é um negro bem mais velho, o negro com 80 anos, o negro americano com 80 anos, ele vai conversar com você, mas com uma certa vergonha. Porque era uma época que o negro tinha que ser engraçado para poder ser aceito musicalmente numa sociedade racista como era a sociedade americana no final dos anos 40 para o início dos anos 50. Isso se perdurou e lá na frente, já nos anos 60, desembocou nos movimentos dos direitos civis. Então, o doo-wop é uma coisa assim que o negro canta para ficar engraçadinho, para agradar todo mundo. Para poder se inserir no meio. Para poder se inserir no meio. Isso deu o surgimento, nos anos 60, de um padrão que o Berry Gordy criou com a Motown. Né? O Berry Gordy criou uma cena americana onde o Marvin Gaye estava inserido, que eu só fui descobrir mais tarde, onde ele lançava músicas híbridas, que eram uma mistura do pop com R&B. Uma apropriação cultural às avessas, que o branco já fazia isso. Tá? Existe o Blue Eyed Soul, né, que são... O Elvis Presley é um exemplo de Blue Eyed Soul. Ele cantava rock R&B, né? E o R&B misturado. Entendeu? Você vê Sylvia, por exemplo. Sylvia é um grande exemplo. Entendeu? Eu vou lembrar de uma outra música durante a narrativa. Quando você vê Roy Orbison, pode pesquisar, um Crying, aquilo ali é R&B, cantado por um branco. Porque a música negra fazia muito sucesso entre os brancos. Mas o Berry Gordy não tinha a coragem de colocar um cantor negro na capa, porque o negro nem ia comprar. Então, o branco gostava da música negra, mas não sabia que era um negro que estava cantando. Entendeu? Aí, logo depois, ele criou a imagem da Motown. Ele estava vendendo bem, digo, não, vou botar uns modelos, vou lançar devagarinho, vou colocando a minha cara de preto na parada. Aí o modelo Motown... Já estava popularizado, né? Já estava popularizado. O modelo Motown deu certo, porque eles imitavam o modelito dos artistas de cinema. Então, o gestual de cada grupo era estudado, a roupa escolhida por estilistas, né? A coreografia muito bem ensaiada, a coisa da amplitude do palco. O que é isso? O que você vê hoje que a Beyoncé faz, que ocupa a sua área de visão toda. Aqui, na sua visão periférica, tem uma pessoa dançando ou tocando. Isso. Do outro lado também. Aqui também. Aqui também, até chegar o artista que fica no meio. Tá? Então, isso, quem criou, na verdade, isso foi o James Brown, que a Motown pegou. Tá? Aí, nesse momento que o James Brown vira um sucesso, a Motown já existia e estava indo muito bem. Né? Nessa época, o R&B e o soul pegaram do gospel a extensão da sílaba tônica, que o gospel, o canto gospel, ela acentua, né, a sílaba tônica, né? Meu amor, sabe? Ele estica, né? Então todos passaram a cantar daquela forma.
Quer dizer, eu prestava atenção nisso numa época que não tinha baile. Não tinha baile. Eu fui estudar isso a fundo, né, durante muito tempo, e cheguei à conclusão que o negro, quando sai da África, que vai para os Estados Unidos, ele não domina a língua. Então, eles estão sendo convertidos a uma fé protestante, que até hoje a maioria dos negros são protestantes. Por quê? Eles eram surrados diariamente, castigos físicos diariamente. E um único local onde eles tinham um remédio para passar na ferida, uma água, uma comida, era na igreja. A igreja teve um papel muito importante em trazer o negro para um ambiente onde ele se sentia bem. Mas o que aconteceu? Ele, sem dominar a língua, ele murmurava alguma coisa na plantação de algodão, nessas coisas. Quando ele começou a dominar a língua inglesa, ele não tinha alegrias para cantar, ele só tinha tristezas. Daí veio o Negro Spirituals, que são lamentos. Ó Senhor, cuide de mim. Ó Senhor, amenize a minha dor. Aí veio uma outra pessoa e fez uma métrica dessa música que virou gospel, do Negro Espírito para o gospel. Você vê que é o seguinte, esses relatos são relatos de negros americanos que eu conheci nos anos 80. Dos anos 80 até 2000. Eu viajei 43 vezes para os Estados Unidos e fiz alguns amigos, e esses amigos me facilitaram o acesso à história. Eu sentei do lado de gente muito velha, gente que tinha passado por aquilo. E fui coletando histórias, fui juntando caquinhos e ouvindo música. Aí eu Você com seu montar um jeito quadro. interessado de aprender e estudar. Exato. Eu tenho esse defeito. Não, qualidade. Não, mas aí eu volto a te dizer que eu não jogava bola, eu não soltava pipa. Exatamente. E aconteceu por um acaso, entre aspas, porque você não se inseriu no meio dos outros, você achou um meio de você se inserir, onde você saiu na frente de muitos, por questão de conhecimento, porque é aquilo, o conhecimento ninguém tira da gente. Né? Digamos que o Corello não fosse um DJ de sucesso, dando exemplo, mas você teria todo o conhecimento, ninguém ia tirar nunca o conhecimento de você. Então, o que eu achei interessante nessa situação, que você, ao invés de ficar cabisbaixo, porque não estava se inserindo em meio nenhum, você procurou achar um meio para se inserir, estudar. Teve a ajuda da sua amiga que falou, olha aqui, lê isso aqui, se aprofunda nisso aqui, onde tudo iniciou. Então, eu acho muito interessante enfatizar isso para a galera, porque mostra que nada aconteceu por acaso, né? Nada aconteceu por acaso desde novo. Porque eu faço questão de enfatizar, porque muita gente só olha o glamour, olha o sucesso, Corello, DJ, mas aí tem um processo por trás, tem um conhecimento, tem uma história, tem tudo que você buscou 43 vezes nos Estados Unidos. Para quê? Para passear? Não. Para estudar, se inserir no meio, buscar conhecimento, buscar e trazer o que daqui a pouco a gente vai falar, que é o charme para o nosso país, esse movimento que marcou muita coisa aí. Então, primeiro, o que falta para essa geração hoje é justamente isso, virar essa chavinha de não me dei bem muito aqui, então, para mim, não quero mais nada. Se insere, vai buscar um conhecimento em alguma coisa, alguma área que você atua, alguma área que você queira atuar. A gente enfatiza muito isso daqui, questão de qualificação. Eu acho que é uma das palavras mais usadas aqui no nosso podcast, é isso, qualificação, porque todos os convidados nossos que a gente vai bater um papo e vai falar sobre certo tipo de história que envolve o trabalho, a gente sempre enfatiza a qualificação. As pessoas, elas querem, mas elas não estão dispostas a se qualificar. Não estão mesmo. Entendeu? Então, assim, eu procurei me especializar. Eu procurei me especializar, mas eu não tinha essa coisa de... Eu só queria saber, eu tinha curiosidade, né?
Acho que no fundo era só curiosidade. E deu para acumular alguma coisa. Estou satisfeito. É bacana, bacana. E eu tenho certeza que pouca gente sabe, muita gente deve saber, mas algumas não, né? Corelo DJ já foi dançarino antes de ser DJ, não é isso? Muito, eu dançava e dançava muito. Né? Eu cheguei a ser um dos 10 melhores dançarinos do Brasil. Numa época onde você tinha pouca gente que sabia dançar realmente. Né? Eu pegava muito rápido os passos. Eu sempre fui um moleque muito à parte. Né? Eu ficava no espelho da minha casa, fazendo mímica de música que tocava no rádio. Eu vivia num mundo, numa bolha, que os meus colegas não entendiam o mundo que eu vivia. Chegou a ter algum amigo que viu você dessa forma e que queria se inserir também ou não? Então, tive vários. É. Tive um que já faleceu, chamado Jorge, que eu, meu irmão e ele comprávamos discos juntos. Né? A gente era tão duro que a gente juntava um dinheirinho e comprava um compacto. O compacto era de nós três. Eu lembro do primeiro disco que eu comprei. Tá? Você pode procurar no Spotify um grupo chamado The Rascals. Ray of Hope. É um Blue Eye Soul. Quer dizer, são brancos tocando música negra. Eu não sabia, na época, associar isso, definir por que eu gostava daquilo. Porque era música negra cantada por brancos. Do outro lado do compacto, era do Four Seasons, do Wall Street Valley Day, que é uma das músicas que, se você for procurar no Spotify, você não encontra. Não encontra. Na discografia do Four Seasons, do Frank Valli, Four Seasons, ou só Four Seasons, é um grupo vocal americano dos anos 60, 70, você não encontra. Você não encontra essa música. Uma das músicas mais raras que existe. Eu, pelo menos, não encontrei. Então, eu tive o Jorge, tinha o César, que ele entrava com a vitrola e a casa, e eu entrava com os discos, já um tempo depois. Então, até ali, eu ainda ouvia música de branco, tipo The Who, a ópera Rock Tommy, eu ouvia Neil Diamond, que é careta, cafona, mas, na época, eu tinha necessidade de passar por aquilo. Isso antes de me entregar a Black Music. Então, eu tive muitos amigos que... o César está vivo. Que ele viu a minha evolução musical como uma coisa natural. Eu tinha que ser isso mesmo. Ele não estranha. Porque com 9, 10, 11, 12 anos, eu já era assim. Entendeu? Eu já era assim, esquisito. Tá? E essa esquisitice me colocou na frente, né? Porque, voltando aos anos 70, onde eu me tornei dançarino, a primeira coisa que me incomodou no show, eu gostava da dança, da moda, da cultura, mas eu me incomodava o fato de eu ter que parar de dançar uma música para entrar no ritmo da outra. Não existia o efeito mixagem. Era corte de uma música para outra. Não existia o pré-escuta. Não existia equipamentos para o DJ tocar como tem hoje. E eu já preocupado com aquilo, não, mano. Não precisava ser assim. Podia ser assim, ser assado. Eu já pensava... Você era à frente do seu tempo. Mas a palavra não tinha sido inventada. A pré-escuta não tinha sido... A palavra não tinha sido inventada. Então não era exatamente uma culpa dos DJs da época, né? Era isso? Eles não era exatamente uma culpa dos DJs, então. Não. É que não tinha a tecnologia para eles... Não tinha tecnologia. O headphone era de enfeite. Você não usava o headphone como usa hoje em dia. Um lado você escuta... a música que não está... A próxima música. Não tinha esse uso da pré-escuta. Eu não sabia nem que existia. E eu fui descobrindo isso aos poucos, durante os anos, com equipamentos que eu fui tocando, até que apareceu um que eu podia manipular a velocidade da música, simulando o pitch. Fui encontrar
um mixer que me permitisse ouvir a próxima música. Isso fez com que eu começasse a treinar, colocar uma música dentro da outra. Então foi a partir daí que você decidiu ter o start de eu quero ser DJ, eu quero Não, fazer não, isso. antes. Eu Foi comecei na chave. É. Eu comecei na chave ainda. Eu ficava incomodado, Ah. porque eu sabia que era possível. Eu sabia que era possível. Aí, se você procurar saber também, existia um cara aqui no Rio de Janeiro que muitos dizem que foi o pioneiro, foi o Ricardo Lamounier. Eu morava na Álvaro Ramos, em 1977, por aí, e lá em Botafogo, que era em frente ao Canecão, a rua em frente ao Canecão. Do outro lado da rua do Canecão é aquela rua ali. Tinha um posto de gasolina ali. E eu morava lá. Aí, sexta-feira, eu vinha do trabalho, tomava um banho, pá, jantava, dava um tempo, ia para o Tropicana, que era uma noite de disco music no Canecão. E quem abria a festa era o Ricardo Lamounier. Quando eu vi o Ricardo Lamounier tocando, botando uma música dentro da outra, eu digo, lá, eu sabia, é possível. Entendeu? Então, eu não imitei ele, eu já sabia que aquilo ali era possível. Nessa época, todos os DJs da Zona Norte estavam cegos para isso. Tá? Os que estiverem vivos sabem que eu estou falando a verdade. Tanto que, quando eu comecei a virar uma música na outra, eu escondi o fato de saber tocar. Estou aprendendo a tocar. Ainda não domino. Mas estou treinando com discos de escola de samba, estou aproximando uma música da outra. Essa aqui, se eu fizer um ajuste de velocidade, ela encaixa na outra. Foi tudo meio que surgindo na mente. Mas eu escondia isso dos meus contemporâneos porque eles tinham um pensamento muito parado no tempo. Eles iam encarnar em mim. Eles iam me zoar. Palhaçada. Era palhaçada. Existe um conceito da equipe do Tempo do Soul que o DJ bom era aquele que fazia uma boa sequência. Eu não sou contra essa afirmação. Você fazia uma boa sequência. Mas se você fizer uma boa sequência hoje em dia e não incluir visão de pista, você não consegue nada. Você fez uma boa sequência para quem gosta de ouvir música e não para quem gosta de dançar a música. Então, são segredos que você começa a ajeitar na sua cabeça. Entendeu? Alô, DJ da atualidade. Isso serve para vocês, tá? Aprende com o mestre aqui, isso serve para vocês aí, DJs da atualidade, que tocam em festa, bar, bailes e etc. A sequência é importante. Pega essa senha aí. A sequência é importante até hoje. Mas se você souber... tem uma frase de um grande amigo meu chamado Memê, que eu gosto sempre de repetir e dar o crédito a ele. O DJ, quando ele está tocando numa noite, ele está pintando um quadro. Exatamente. Tá? Ele está pintando um quadro, está contando uma história. Se você não contar uma história e não pintar um quadro, você não é um profissional. Você é um tocador de música. Bota uma música atrás da outra. Entender a pista, entender o momento, né? Entender o momento. Mas isso não dá para fazer em 1 hora. Você só consegue contar uma história de 2 horas em diante. Aí vem uma observação, não é uma crítica, mas é uma observação aos DJs atuais e até alguns que já não tocam mais e passaram por essa fase e não melhoraram. O DJ, hoje em dia, até pela oferta do profissional na noite, você tem 3, 4 DJs querendo a vaga de um que já está tocando. É uma concorrência muito grande. Então, o DJ, ele acaba tocando 1 hora. Então, o que ele fez? Ele monta um set na cabeça dele de 1 hora. Se tocar 1h15, ele se perde. Porque ele não tem repertório. Então, o meu conselho, se é que você quer aceitar esse conselho, é que você treine um set de 3 horas, 4 horas na cabeça.
eu vou fazer isso na primeira hora, eu vou fazer aquilo na segunda. E treine, 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 até que a sua habilidade vira um reflexo. Isso tecnicamente falando, entendeu? Não deu certo, faz de novo. Não deu certo, faz de novo. Não deu certo, faz de novo. Não deu certo, até você acertar. Quando você acertar, eu te garanto, você mostrou o caminho para o cérebro. Você mostrou o caminho. Tu nunca mais vai errar, meu irmão. Vai errar, claro. Tem aquele dia que você não está tão bem e você vai esquecer de algum detalhe e vai errar a mixagem. Mas depois que você aprende a tocar, você só erra, nem você querendo você consegue errar. Que já está... Está automatizado na cabeça. Está automatizado na cabeça. Exatamente isso. Então, é importante, justamente o que eu estava te falando antes, é justamente isso. Os DJs da atualidade, pessoa que tem um segmento no mundo da música, ter essa noção do que o Corello está falando aqui. Por quê? Principalmente, saber o que está fazendo, não é isso? Saber o que está tocando. Você, DJ aí, saber o que você está tocando, preparar com antecedência um set para você não ser pego de surpresa. É que nem ele falou, às vezes o DJ tá numa festa, vai tocar 1 hora. Se acontecer alguma coisa e precisar dar seguimento, o outro DJ quer tocar, não foi. Tá bom aí, tá 1 hora, então dá continuidade. Né? Tudo pode acontecer. Então, se você não tiver o conhecimento, não tiver treinado, não tiver preparado, aí você é pego de calça riada. Aí justamente é onde entra o que a gente sempre fala aqui da falta do cara saber o que está fazendo. Não é isso? Isso. E é uma profissão que ela tá... Eu não sei precisar para você, tem 40 anos, não. A profissão de DJ é uma profissão relativamente nova. Né? Até hoje não é reconhecida. Né? Você, por exemplo, eu já era para estar aposentado como DJ, entendeu? Mas aqui, teve um político em Brasília que barrou a lei de aposentadoria, dizendo que qualquer um podia ser DJ. Não. Qualquer um não pode ser motorista de táxi. Como é que pode ser DJ? Óbvio que não. Então, esse indivíduo, né, não vou aqui ofendê-lo, ele sofre de ignorância óssea, entendeu? A ignorância dele está no osso dele, nos ossos, porque saber tocar é uma coisa muito particular, muito particular. Eu não sei fazer muita coisa. Isso já chama um outro assunto, que é a inveja no nosso meio. A inveja no nosso meio, ela nasceu da glamorização da profissão. Eu sou de um tempo onde o DJ não tinha a menor importância. O DJ era mais um funcionário que o dono do equipamento tinha. O importante era o dono do equipamento ganhar dinheiro. O DJ podia ser o cara que carregava a caixa, que ligava o som. Podia ser qualquer um. Então, todos os DJs da minha geração, todos tiveram acesso ao mesmo material que eu. Então, não sou menor do que ninguém. Você apenas buscou mais conhecimento. Eu busquei mais... o cara vinha com disco e dizia assim, toca a primeira do lado A e a terceira do lado B, que é lenta. O DJ não tinha o trabalho, não teve o trabalho de ouvir o disco todo. Então, essa falta de cultura musical atrapalhou muito a primeira geração de DJs. Mas atrapalhou muito. Porque não seria um Corello. Seriam vários Corellos. Exatamente isso que eu ia falar. Poderíamos ter vários de sucesso aí. E eu tenho uma teoria muito mais, meu Deus do céu, ousada. Eu tenho uma teoria que se todos os DJs da minha geração, da época do soul, ouvissem o R&B com o mesmo interesse que eu, surgiria aqui na frente uma outra realidade musical, tanto nacional, que aí eu coloco o funk, que tem o seu valor, tem a sua cultura, tá? Mas o enriquecimento mental desses DJs, passando de geração para geração, o funk poderia ser diferente. Cada um usando sua criatividade. O funk poderia ser diferente.
E sou mais ousado. O funk poderia não ter sido criado. Por quê? A evolução musical foi tão rica nos anos 70, a sonoridade de um Parliament Funkadelic Thing, pô, de um James Brown, a musicalidade era tão rica que você, hoje em dia, tocaria a black music de qualidade e o funk teria uma qualidade de harmonia, de arranjo, porque é tudo muito simples. Eu acho genial, genial. Qualquer cantor de funk que faz sucesso, eu fico feliz. Porque ele, com uma coisa simples, ele atinge a alma do povo. Eu não sou contra o funk, muito pelo contrário. Sabe, minha filha é uma funkeira danada, adora funk. Meu filho, Melvin, já foi cantor de funk, hoje em dia é um pastor, da dupla Tec Buzunga. Quer dizer, eu sempre entendi o funk. Mas o que eu mais gosto no funk é a simplicidade de agradar gregos e troianos. Muita gente detesta o funk. Eu não sou esse. Eu entendo o funk. Tocou no ponto-chave. Entender as coisas. Porque as pessoas hoje, elas preferem julgar ao invés de entender. Por exemplo, o DJ Malboro, lá atrás, trouxe inovações pro funk, né? O que muito se consumia na época. A galera hoje, inclusive, também, pretendo também trazer o Malboro também, que a gente fez em live também, mas trazer ele também pra gente debater, trocar ideia para a nova geração. Então, muitas pessoas hoje em dia não sabem também que o Malboro trouxe inovações, foi um cara que buscou também, estudou, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer para essa galera é exatamente isso que vocês estão falando. Vocês buscaram coisas novas. Se talvez tivessem os DJs pensando fora da caixinha, igual você na época, poderiam ter várias questões de qualidade, estilo musicais de qualidade aqui. Porque seriam várias cabeças pensando, usando a sua criatividade, ia usar como base, lógico, ia usar como base o sul-americano, mas assim, ia usando a criatividade para poder inserir mais qualidade musical no nosso país aqui, né? Mas aí aconteceu de não acompanharem a evolução, você foi, se destacou, e já quero te perguntar o seguinte, como surgiu essa questão de você trazer esse estilo musical com até uma outra nomenclatura, criando assim o charme? Foi em uma das viagens para os Estados Unidos ou foi antes? Daqui você ouviu e falou, opa, aqui tem um negócio aqui que eu posso explorar. Como foi isso daí? Eu acompanhei a evolução da música negra de 47 em diante. Eu fui procurar saber a origem do Marvin Gaye de 68, 69, aonde isso nasceu. Aí eu fui lá em 47, ouvi o R&B de 47, procurei entender. Aí, anos 50, 53, nasci em 53, né? Final, Players, Only You, sabe? Vocal, Ray Charles, Little Richard, eles foram surgindo e foram modificando a música negra. Quando chegou em 70, isso desabrochou numa praia que eu incluía The Intruders, Main Ingredient, Genesis, Executive Suite, que eram grupos que faziam um som pré-Filadélfia. A Filadélfia foi o que inspirou a disco. Então, estou falando de 3 camadas anteriores, entendeu? Então, essa evolução da música, eu acompanhei ela muito bem. A sonoridade, a riqueza de detalhes desse lado da black music dos anos 70. Do outro lado, eu tinha o soul e o funk, que se confundiam. Num baile de soul, você ouvia soul, ouvia funk, que é uma outra coisa,
é uma outra métrica, tá? As músicas elas têm um desenho. Toda música soul tem um desenho X, toda música funk tem um desenho Y. E toda música R&B da época tinha um outro desenho, onde os vocais eram mais elaborados, você tinha muito mais harmonia, você tinha... Era uma outra situação. Esse R&B aí, ele se transformou no Philly Sound, já de 73, 74, por aí. Harold Melvin, The Blue Notes, Billy Paul, esse já é o som da Filadélfia, tá? Tramps. E aí, nessa onda aí acontece o seguinte, todo mundo se deu bem, mas muitos grupos de R&B, que eu estou falando do início dos anos 70, e muitos grupos de funk do início dos anos 70, se prostituíram em 76, 77, 75 já começou assim. Por quê? A onda disco tomou conta do mundo e começou pelos Estados Unidos e Inglaterra. Se você for estudar isso com muita calma, você vai ver que a Europa também foi invadida pela onda disco, mas com outra sonoridade. Então você escuta Donna Summer, que você está ouvindo, ó, disco music, produzida por europeus, George Moroder. Tem uma outra sonoridade de uma disco music feita nos Estados Unidos. Pega uma Carol Douglas, Loving You. Você pega aí um Vincent Montana Jr., eles têm uma outra, embora sejam batida reta, eles têm caminhos diferentes. Isso é muito complexo na mente de quem nunca ouviu. Eu estava lá ouvindo. Quando a evolução da música negra chega nos anos 80, com a morte da disco music, muitos grupos que desde o início da disco haviam se prostituído. Isso quer dizer o seguinte, todo mundo começou a gravar, sempre ter uma faixa no álbum com a batida reta, que senão não tocava na rádio, senão não vendia. Tinha uma padronização naquele momento. Exatamente. Essa padronização começou a findar, teve o seu fim em 79. 78, 79 já começaram, a disco music começou a murchar no mundo, entendeu? Em 1980, existia uma indefinição musical no horizonte. As equipes de som, de soul, que já haviam morrido, praticamente morrido, ou se transformado em discoteca, ou tinham mantido, de alguma forma, a sua sonoridade pesada. Essas equipes não sabiam o que fazer nos anos 80. Como existiu essa indefinição, eu achei que seria a hora de tocar aquilo que eu estava ouvindo há muito tempo, que era o R&B de raiz, puro. E eu encontrei um público que se identificou com aquilo. Eu tive sorte. Logo, o meu bar no Mackenzie começou a virar ponte de pessoas que queriam uma outra sonoridade. Eu dei sorte, muita sorte. Mas nessa época também foi a época do Sai Fora Crioulo, que isso aqui é casa de rock, tinha muitos sócios do Mackenzie que não gostavam, mas o bar encheu tanto que eles sumiram. Tá? Tinha muita crítica? Principalmente dos DJs. Os DJs, eles achavam que aquilo ali era música de viado. Quem não cria, critica, né? Desde acha maluquice. Desde 78 no CESP, que eu era criticado que eu tocava música de viado. Mas por quê? Porque o meu baile tinha grupos de gays. Se tem um cara que defende gay aqui, sou eu. Sabe? Eu defendo gay de qualquer situação. Eu detesto discriminação. Eu fui um cara discriminado, então eu sei que é ser discriminado. Então o gay sempre trouxe alegria para o meu baile, sem nenhum... Eu não estou sendo pejorativo na alegria. Eles criavam coreografias, e no baile do CESP eles não eram discriminados. Entendeu? A liberdade sexual que o gay tem hoje, o LGBTQIA+, tem hoje em dia, ele não tinha em 79, 78, não tinha.
O cara escondia, estava dentro do armário, se soltava dançando. E quando ele se soltava, ele magnetizava o seu entorno. As pessoas copiavam aquele jeito de dançar. Amigo, eu costumo dizer que é um povo muito inteligente. O gay é muito inteligente. LGBTQIA+, eles são muito... O viado burro na ciúme, cara, para pagar os pecados. Tudo viado inteligente. Então, cara, se é um povo que eu devo muito, são os gays. Eu fui tocar na Zona Sul, na minha primeira boate na Zona Sul, o Alfredão, era uma casa LGBTQIA+. Só tinha mulher, não tinha homem. Entendeu? Não tinha homem. E eu fui recebido pela Sandra Gal, que hoje em dia é presidente da Discoterge, com muito carinho, porque eu era um DJ iniciante. Então, eu devo muito aos gays. Tanto do lado feminino como do lado masculino, eu devo muito aos gays. E, nessa época, parecia que alguém associava, os DJs associavam um BPM mais alto, mais cadenciado, com música de viado. Por quê? Se tocava funk ainda, ou se tocava o que restou do soul. Então, eles eram, de alguma forma, contra a presença do gay no baile, enquanto eu recebia muitos gays, tanto no Sesc quanto no Mackenzie. Então, música, o Coral toca música de viado. Aí ficou como uma nódoa, uma marca. Criou um rótulo para sua festa, para o seu evento, para o seu baile. E o Charme superou isso tudo. Tá? A primeira leva dos DJs daquela época não gostava, a segunda já começou a gostar. Aí, hoje em dia, nós temos centenas de DJs de Charme no Brasil. Agora, você imagina a cabeça deles vendo depois que, com os anos, foi uma coisa de sucesso, né? Com certeza bateu na cabeça e falou assim, por que eu não entrei nessa? Por que eu não quis aprender? Por que eu não quis colar com Corella para poder aprender? Então, assim, a sua entrada no Mackenzie, como foi, assim? Você pediu oportunidade? Você já tocava? Não. Não, eu estava na Pop assim? Rio desde do final de 77 para 78. E a Pop Rio eu entrei como DJ promissor. Aí a Pop Rio viajava muito. Volta Redonda, Arrozal, cidades vizinhas. E fazia um baile aqui ali no Rio. Aí eu viajei, fazia o circuito de viagens, e um dia apareceu o baile do Sesc. Mas apareceu numa época, que foi o final de 78 para 79, surgiu numa época que o baile era domingo, enchia horrores. E o baile era meio misturado. Era aquela discoteca farofa, Roberta Kelly, Village People, só sucesso de rádio, misturado com um pouquinho de rock, Roll Back the Water, aquele rock que chama o palavrão, sabe? Oh, mamma mia, esse tipo de rock. E eu ali revoltado com aquilo, cheio de coisa boa para tocar, mas o baile não pedia isso. Aí um dia o Zé Maria mudou de sábado para domingo, de domingo para sábado. Eu aproveitei para pedir a ele para mudar o equipamento, para me dar um equipamento mais condizente com a minha vontade de acertar. Comprou dois SL 1600 e comprou um Tonus IC1 ou IC2, eu não sei. Ali eu já podia tocar. Aí eu mudei o repertório para disco music de qualidade, o disco music underground, e não as coisas que tocavam no rádio. Isso fez com que os label managers de todas as gravadoras me procurassem. Ué, o que esse cara está tocando aí? Vamos encher ele de música, que a gente quer que esse tipo de música pegue no Brasil. Aí eu passei a ser... Já tinham, na época, a distribuição das gravadoras de suplementos para os DJs. Então, a entrega de suplementos era assim, sexta-feira. Mas eu era convidado para ir na quarta, que só pegava os importados.
o primeiro ranço de DJs comigo começou com isso aí. O primeiro ranço. Porque eu tinha acesso àquilo que ainda ia sair. Eles só tinham acesso àquilo que estava sendo lançado pelas companhias. Então, o primeiro, o que esse neguinho tem que eu não tenho? Começou aí. Ali, no CESP da rodoviária, eu já era o DJ a ser alcançado. Porque os DJs estavam aprendendo a tocar e eu já estava tocando. Eu já estava tocando. Então, eu era o DJ a ser alcançado ou abatido. Então, eu tive dois tipos de problema. Com donos de equipe de som, na época de soul, também na época... Que não aceitavam você... Não. Eles queriam ditar. E eu falava para ele, meu irmão, bota o teu nome na faixa, vê se vem alguém. Eu, infelizmente, sou uma pessoa polêmica. Eu falo na sua cara aquilo que você não quer ouvir. Eu consigo, como poucos, dizer não com um sorriso nos lábios. É difícil pra cacete. Mas eu treinei para isso. Então, eu tenho facilidade em falar não para as pessoas. E para pessoas que não estão acostumadas a receber um não. E isso irrita. Isso te faz ser uma pessoa difícil. Eu não sou manipulável. Pessoa com personalidade. Assim. É uma palavra bacana, mas é ruim de chifra. Então, eles não aceitavam um movimento novo que você estava inserindo ali, novo aqui no Brasil. Queria continuar tocando o que eles já estavam acostumados. E é aquilo que eu falei, quem não cria, critica, né? Quem não cria, critica. Não quer o algo novo, não tem aceitação do algo novo. Agora, se eles fossem um pouquinho inteligente, colava com você. O que é isso aí? O que é isso aí, cara? Aqui na Zona Norte... Eu quero aprender isso aí, hein? Poucas pessoas vão vir em minha defesa. O orgulho não vai deixar. Entendeu? O ego do ser humano é uma coisa absurda. Mas aqui na Zona Norte, eu bato no peito e digo que o cara que mais brigou pelo protagonismo do DJ fui eu. Porque eu brigo por isso desde os anos 70. O DJ era qualquer um. Hoje em dia, o DJ é o dono da festa. Tá? Então, eles tinham que beijar minha mão, me agradecer e mandar um pix para mim, porque eles encontraram tudo pronto. Hoje você vê a arrogância de alguns DJs, a falta de reconhecimento de alguns DJs, a falta de... Eles não respeitam. Não, eu sou... É nada, meu amigo. 5 minutos conversando sobre música comigo. 5 minutos. Uma prepotência enorme. 5 minutos, tá? Separa que tem macumba. Se durar mais de 5 minutos, separa que tem macumba. Entendeu? Quis saber, musiquinha, um que entra uma na outra, ou tocar para um público que só faz passinho, qualquer um faz isso. Qualquer um faz isso. Agora, vai criar uma tendência... Vai tocar uma música completamente desconhecida dentro do teu set, para ver se a tua pista não vai ficar... A minha fica vazia. Mas quem criou isso? Fui eu? Não. Não fui eu. Isso aí foi criado por vocês. O DJ precisa estudar para saber... Por exemplo, eu estava falando ontem no outro podcast. Não é que a música de hoje não presta. Presta. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa linda que toca no Parque de Madureira. Mas tem muita porcaria. Sabe como é que é? Tem música que você não deveria estar tocando. E isso vai de encontro ao que eles pensam. Porque o R&B, ele é conhecido pela harmonia, pelo um bom vocal, sabe? Por uma melodia legal. Agora, se você for simplificar isso em cima só de uma batida, você está reduzindo o R&B, o charme, a uma condição de música descartável. A música não fica. Por que não existe, hoje em dia, um sucesso igual
os sucessos que tocavam entre 84 e 94? Por que você não escuta uma música que ficou como Liz Stanfield, por exemplo? A Liz Stanfield foi descoberta pelo Fernandinho. O Fernandinho DJ descobriu a Liz Stanfield. Ela se tornou uma artista internacional. Mas você não tem um artista... Tem. O Anthony David fez sucesso no Viaduto. Tá, mas qual é o repertório dele? Qual a segunda música dele? É um grande artista? É um grande artista. Mas por que vocês não deram continuidade ao trabalho dele? Só tocaram aquela faixa. Entendeu? A música do cara é boa? É boa. Mas por que não houve continuidade do trabalho dele aqui? Por que você não sustentaram o artista? Vocês tiveram essa chance. Mas não, as músicas são descartáveis. Não? E o charme descartável é um prenúncio do fim. Entendeu? A gente está visualizando o possível fim. Porque você não tem mais música para recordar. Eu digo, essa música aí no ano passado, eu dançava essa música no ano passado. Tá? Você acha que o pessoal, os DJs, eles não pegaram, não estão dando seguimento a tudo que você fez? Não. Eles estão... tem gente boa pra caramba. Situação de coisa Tem boa. muita gente coisa boa. Tem muita gente boa. Tem muito DJ bom. Tá? O movimento vai ficar em boas mãos. Ocorre que precisa atenção a certos detalhes. Tá? Como a qualidade musical. A qualidade musical, ela é inegável. Existem coisas que saíram semana passada na Inglaterra que são lindas, maravilhosas, para se tocar no baile. O nego não tem coragem. Eu aqui falo... Vou só citar um exemplo. Eu não sei precisar um ano, mas era o segundo ou terceiro baile do Eu Amo Baile Charme. Aí eu consegui uma música que todo mundo já tinha. Mas ninguém tocava. Ninguém tocava. Eles não tinham... Falta coragem para tocar coisa bonita, coisa boa. E lançar, né? E lançar. Aí eu fui convidado para fazer o baile do Eu Amo Baile Charme, lá no Sesc de Madureira, e toquei uma determinada música. Todos os DJs detestaram, mas saíram dali, foram para casa para tocar, para treinar. E a música virou um sucesso. Então, essa coragem é que falta em alguns DJs, de pegar uma coisa e acreditar, DJ. Acredita. Acredita, Diogo Corello, eu acredito nessa música. O que você acha? Que não precisa nem perguntar para mim. Toca, maluco. Toca. Uma música boa, nova. Agora, não vem com qualquer coisa, não, porque está virando, em alguns casos, tem muita coisa boa. Os DJs de Madureira tocam coisas boas. Mas tem umas coisas que estão entrando aqui e ali que... Não tá legal. Não tá legal. Está banalizando o movimento. Se vocês têm capacidade para manter tanta gente na dança coletiva, vocês têm capacidade para levar esse movimento a um outro patamar. Agora, tem que terminar com a concorrência, tem que encarar isso como um movimento cultural aqui do Rio de Janeiro, que já está chegando no Brasil inteiro, tirar vantagem disso, ter união entre vocês, união, né? Um cara faz um baile aqui, o outro mete um baile de graça do lado para poder quebrar o baile. Esse pensamento tacanho, esse pensamento pequeno, vai levar a gente à ruína. A gente não, vocês, porque o meu está feito. O meu está feito. E, graças a Deus, muito bem feito. Então, eu estou falando pelo teu futuro, DJ. Pelo teu futuro. Saiba valorizar o que você tem. Apoie o DJ do lado. Apoie. Não fique de guerrinha, de panelinha. Isso é coisa de gente pequena. Entendeu? Esse mundo, o mundo do charme, é tido como o mundo mais difícil de você conviver. Porque é um querendo derrubar o outro. E todos deviam ser unidos, cara. Você deveria apoiar o teu amigo DJ. É até estranho falar isso, porque eu não vou a lugar nenhum, tá?
Eu já não tenho mais idade para isso, para ficar saindo, sexta, sábado, domingo. Ok, mas vocês são novos. Em vez de se reunir em resenha para ficar falando mal do fulano de Beltrano, vão treinar, cara. Vão no baile de fulano dar uma força. Paga na porta, mané. Agora tu é VIP. Faz o cara pagar na tua porta. Para de fazer baile de graça. No meio da rua. Eu já fui pichado por alguém que se acha importante lá em Madureira. Se acha, né? Porque é DJ de quinta categoria. É que eu, quando falei isso, eu atingi uma porrada. Não, cara, eu não falei do baile do cara. Mas o meu lance com a música, ele é racial. Eu quero ver um negro melhor e não pior. Então, quando eu falo que o negro é lindo, mas, infelizmente, mija no próprio pé, tá? Porque ele vai para qualquer lugar, é uma questão de valorização. Ninguém vai colocar dinheiro, ninguém vai patrocinar baile charme enquanto a gente viver em gueto. Você precisa sair do gueto, valorize a sua festa, vai para um lugar legal. Poxa, quebra a cara, mas insista numa situação que vai melhorar o teu ambiente, você vai ganhar dinheiro, vai ganhar credibilidade, valorize-se. Não toque, porque meu nome vai aparecer no flyer. Não toque por R$50, não se troque por um combo de cerveja. Valorize-se, é de graça. Falei. É isso, sensacional. E você tem voz e peso para poder falar isso, para poder alertar essa galera aí que não quer, não enxergam, ou fica de guerrinha. A gente cita isso muito também em outro segmento musical, que é o pagode também, questão de inovação, questão de união também. A gente cita muito isso quando eu bato um papo também com a galera do pagode também, que o ritmo musical ele precisa de mais unidade, mais parceria, união, coisas assim que a gente cita. A gente vai lá, vamos lá em São Paulo, lá no sertanejo lá, a galera lá é unida. É unido. O sertanejo é unido, entendeu? Então isso precisa muito acontecer no charme, no próprio pagode, em algumas situações no próprio funk, em outros segmentos musicais que precisa. Agora é o seguinte, por falar em criação, deixa eu dar um recado aqui importante aqui. Você que quer produzir o seu conteúdo e não sabe o que fazer, pois é, a Criativi tem a solução para você. Pacotes super acessíveis e personalizados, tá? Casamentos, palestras, videoaula, podcast, tudo a Criativi produz para você, beleza? Vai lá no Instagram e segue lá, Cria TV Oficial no Instagram, beleza? Aqui também tem um QR Code, é só você escanear com o seu celular e fazer o seu orçamento, beleza? Cria TV Oficial, beleza? Agora é o seguinte, falando em cria, teve uma situação, você mudou a nomenclatura para charme, também teve o inserimento dos passinhos, da dança em grupo ali, como é que foi esse período aí? Você mudou, como foi esse start para você colocar, pô, isso aqui, a nomenclatura legal para isso aqui é um charme, como foi isso daí? Não, era uma coisa comum na época, de você não dominar a língua inglesa. Existem os cursos de inglês aqui no Rio de Janeiro, eles proliferaram de um tempo para cá. Nessa época, 1980, não tinha tanto curso de inglês. Então, ficaria muito difícil você falar R&B, Rhythm and Blues. E era tempo, assim, muito próximo das melô. Melô disso, melô daquilo, melô da asa. Então, eu criei um termo em que você precisaria de usar o seu charme para dançar aquele ritmo. Então, a explicação que eu tenho para dar é essa, porque essa foi a intenção. Né? Passinho é uma realidade. Hoje nós temos grupos numerosos de passinho, não só no Rio, como São Paulo. Recife tem um grupo muito bom, mas excepcional, acima da média. É uma coisa impressionante o pessoal de Recife dançando. Eu fiquei assim, cara, o que é isso? Eles têm um molho, eles têm um jeito, eu não sei se é da cultura, do local. É uma coisa que não tem aqui no Rio. Não vou dizer para você que é melhor, não. É diferente, entendeu? O Rio de Janeiro está
voando baixo. Tá? Você vê grupos assim maravilhosos. Eu conheço o Charme Livre, conheço todos os dançarinos lá no Black Bomb. Os caras, tem uma rapaziada muito boa. Tá? Eu vou tocar num tema aqui meio delicado. Essa rapaziada que curte o charminho, o baile de passinho, elas fazem a alegria do baile hoje. Tá? Mas já houve um tempo onde o passinho ele inibia aquele que não tinha coordenação motora para fazer aquela coreografia. Eu falei, inibia no passado. Mas por quê? Esse cara tinha um ritmo próprio. Toda pessoa nasce com ritmo. Toda pessoa. Pode ser um paraplégico, Deus me livre e guarde, mas ele vai lá e coloca o ritmo dele. Né? E o passinho, durante um certo tempo, inibiu essa rapaziada. Essa rapaziada não voltou para o baile. Criou-se uma nova multidão e eles tomaram conta. Né? E essa multidão, todos eles dançam mesmo, cada vez melhores. Você tem um dos melhores coreógrafos aqui no Rio de Janeiro. Você tem os melhores coreógrafos. Em Santos tem um menino, que eu não sei, eu esqueci o nome dele, ele está no meu Instagram. O cara é um gênio. Ele chegou para mim e falou uma coisa que poucos ou nenhum coreógrafo falou. Corelo, você me salvou. Eu estava desempregado e o Charme me proporcionou dançar, ensinar. Sabe, eu estou ganhando dinheiro com isso. Eu acabo de comprar um carro. Isso, sabe, uma situação desse tipo. Mas ele foi assim, o primeiro cara a falar isso. Você encontra no baile os dançarinos que olham para você assim como se fossem artistas. Sabe como é que é? Eu digo, cara, tu encontrou tudo pronto, meu irmão. Tu encontrou o ambiente. Você não vai nem respeitar o cara, pelo menos? Eu não cobro isso. Mas eu tenho amigos próximos que, pô, tu vê o cara, veio pra cá ontem, tá arrogante pra caramba, acha que dança pra cacete. Uma empáfia danada. É uma empáfia desnecessária. Desnecessária, porque tudo passa na vida, tudo. Inclusive, essa marra de, que eu danço muito, que não sei o quê. Cara, tudo passa. Tu pega uma gripe, tu fica de cama. O ser humano é frágil, ele é mortal. Hoje você está, amanhã tu não está. Que besteira. Seja humilde, encare. O que o Charme me deu? Agradeça alguém, cara. Não precisa vir babar meu ovo, não, eu dispenso isso. Agora, não pensa você que eu não estou olhando, que eu estou vendo. Sabe? Eu estou vendo. Estou vendo. Você encontrou tudo pronto. Está ganhando dinheiro com isso. E não deu nem um tapinha nas costas, não pegou uma água de Corelo, trouxe isso aqui para você. Estou ganhando dinheiro nas tuas costas, nas suas custas, mané. Hierarquia e respeito tem que ter, tem que existir, cara. Não, eu não cobro, mas que eu estou prestando atenção em todos eles. Vai da consciência da pessoa. Se a pessoa ela não tem isso, você já vê que a pessoa já não é grandes coisas, não tem um reconhecimento por quem galgou aquele caminho, percorreu, abriu o caminho para mim estar fazendo o que eu estou fazendo. A ironia do destino, é que eu fui o primeiro ou um dos primeiros a contratar dançarinos, a colocar num camarim, a receber, uma van ia buscar, eram tratados como artistas. É uma coisa profissional, né? Uma coisa mais profissional, sabe? E hoje em dia eu vejo que os caras não vão nem ao baile, não vão nem meu baile, não vão no meu baile. Um que pararam de dançar e outros que simplesmente moram numa área da cidade que não se desloca mais para a Zona Norte. Eu entendo isso, eu respeito isso, sabe? Mas o cara esqueceu quem deu a mão para ele pela primeira vez, quem chamou ele para ganhar esse dinheiro. Então o ser humano é muito escroto. O ser humano é escroto. É por isso que quando a gente morre, a gente fede mais do que qualquer bicho. Entendeu? O ser humano é podre. Mas eu não sou revoltado, não. Eu sou realizado.
Eu só aponto e eu boto o dedo na ferida. Muita gente não quer falar isso, não quer conversar sobre isso. Ah, não quero tocar nesse assunto. Aproveitadores do charme, nego que só entrou para o charme para ganhar dinheiro. Se aproveitam dos DJs. O DJ vai tocar por 50 reais para ele, porque ele é o produtor de evento. Produtor de quê? Se não valoriza o profissional. Agora, eu valorizo o produtor. O produtor, na minha opinião, tem que ganhar 5 vezes mais do que o DJ, ou até mais. Ele pode ganhar 15 vezes mais do que o DJ, desde que ele pague o cachê do DJ dentro da lei. O cachê que ele vale. Porque não é ele que está enchendo a festa, é o DJ. Isso aí. Então, enquanto vocês não perceberem essa sutileza, vocês vão estar gastando dinheiro de equipamento, de controladora, arquivo, não sei o quê, e não são valorizados. Eu repito sempre no meu Facebook, valorize-se, é de graça, enquanto é tempo, hein? E daqui a pouco, tu sente uma dorzinha nas costas, tu já está velho, mas não percebe, os convites já não chegam com tanta frequência, que a gente desemboca no outro assunto. É do cara que vive para ser DJ, vive de ser DJ. É legal? É bacana, mas nem todos conseguem. Eu tive que trabalhar para poder me aposentar. Agora tem gente que insiste em viver de baile, se garantindo na pensão da mãe, da tia, da avó, e vive ali 200 pratas hoje, 250 na semana que vem. E quando você ficar mais velho, tu acha que você vai ter essa oferta de emprego toda? Vale a reflexão. Mas aí, o Coreia é filha da puta. Entendeu? O Coreia fala merda. Porque você fala o que é. Entendeu? Quando a gente fala o que é. Cara, eu já perdi um amigo. Eu tinha um grande amigo que eu ajudei muito. Um dia, eu cheguei há 20 anos atrás. Eu cheguei para ele e falei, meu irmão, vou te dar um conselho. Arruma um emprego de carteira assinada enquanto é tempo, enquanto você é novo. Porque quando você fica... Ele não deixou nem eu acabar de falar. Porra, mas tu tá querendo cortar a minha? Eu quero viver de música. E não parou por aí, não. Ele foi pro Orkut e falou, porra, tem gente aí querendo cortar meu barato, que eu quero viver de música, que não sei o quê. Meu irmão, hoje em dia, o maluco tá duro, sabe? Não tem uma aposentadoria, a idade tá chegando, entendeu? A idade tá chegando, cada vez... Começa a ter não ter tantos recursos, né? Exatamente. Mas tu acha que ele é sujeito homem para ligar para mim e dizer, pô, meu irmão, tu tinha razão? Reconhecer é mais difícil. Reconhecer é muito difícil. Agora, eu não sou aquele cara que diz, ó, eu te avisei, eu vou deixar para lá. Cada cachorro que lamba a sua própria piroca. É isso. Agora, já aproveitar e te perguntar aí, é o seguinte, falando em DJ, gente que não dá o braço a torcer, não conhece, algo do tipo... A perguntinha que a gente estava conversando tem off ali, quem inventou o sampler, você que acompanhou essas mudanças todinha, o sampler? Tenho certeza que muita gente não foi sabe uma reunião de coincidências que talvez uma não encaixe com a outra. Eu estava contando isso ontem, você é um menino de 8 anos, e o ano é de 1976, 75 e 76. Mora nos Estados Unidos e seu pai é músico. Então você percebe ao mesmo tempo que o seu pai já não sai tanto de casa para trabalhar. Porque nessa época começam o movimento disco nos Estados Unidos. Então, muita casa de show ao vivo virou discoteca. Era só um DJ. O músico, que eram vários, perderam o emprego. Ao mesmo tempo, você percebe que o presidente da época tirou da grade a disciplina de música, obrigatória até então. Toda uma geração passada estudou música no colégio, depois foram para um conservatório. Aqueles que, eu vou escolher a música, então iam para o conservatório, para uma escola mais séria.
Então ele recebeu essa notícia e digo, tá bom, não vou estudar música mesmo, meu pai é um duro, não tem trabalho, mas ele tem 8 anos. Ao mesmo tempo, a televisão começa a usar cortes modernos, isso atrapalhava a concentração. Está provado que isso atrapalhava a concentração das crianças. Quando chega 1990, esse moleque cresceu e decidiu virar músico. Mas ele não tinha todas as notas na cabeça, sabe? Aí o que ele fez? Ele pegou uma música antiga, recortou um pedaço, botou outro, virou uma nova música, dando crédito pro original. Assim nasceu o sampler. Bacana. Isso é interessante para a galera que não sabe como funcionou a criação. Corella explicou aí. Acho interessante você, DJ, aí, que não sabe o que você está fazendo, o que você tá mixando, tocando. Importante isso daí. Agora, a gente está entrando na reta final. É o seguinte, quero te perguntar, eu tenho que te perguntar, né? Viaduto de Madureira. Um lugar muito famoso, um lugar muito conhecido até pelas pessoas da nova geração, que eu escuto as pessoas falarem do viaduto, até por influência de um pai, de uma mãe, de um tio que já foi e até mesmo levou. Viaduto de Madureira, como iniciou isso daí e como popularizou, ficou um lugar assim tão famoso, o Viaduto de Madureira, o Reduto do Baile Charme, como é conhecido até hoje, popularizado pela galera. Até onde eu sei, foi uma iniciativa do César Deibler, que já é falecido, do Jones, que é vivo até hoje, que eram camelôs em Madureira. Então, segundo eles queriam frequentar o baile do Vera, mas foram barrados, porque o Vera, antigamente, não era uma coisa que eu estava impondo, nem o Fernandinho, nem o Wilson, que era o meu sócio. O público só se vestia de uma forma, assim, parecia artista americano, que muita gente, inclusive eu conheço uns idiotas que picham isso no Facebook, aquela época que o negro andava todo empetecado, parecendo artista americano, foi uma época necessária. O negro tinha que passar por aquilo para o charme ser o que é hoje em dia. Tá? Ele precisava disso para a sua autoestima. Mas existem um ou outro idiota que pensa assim. Mas esses idiotas não têm voz ativa. O que eles falam, ninguém escreve. Bom, é questão de opinião. Eu estou chamando de idiota porque o Charme Madureira começou com raiva. Começou com, então nós vamos fazer um baile aqui. O Viaduto de Madureira nasceu para matar o Vera, com a intenção de matar. Negro querendo matar o trabalho de um outro negro. Nisso aí eu não concordo com a criação do charme, a criação do viaduto. Aí tentaram lá fazer um baile, no início era hip hop, aí não deu certo, aí, ok, inventaram o charme, botaram o charme lá e o viaduto virou, foi com os anos, com muita competência, sempre teve bons DJs lá, o Cali passou por lá, o DJ A passou por lá, outros DJs muito fortes passaram por lá, e o viaduto superou muita coisa, né? O pessoal do viaduto, eles são heróicos, né? Da mesma forma que houve o Disco Voador, que houve o Vera, que houve o Portelão, houve o Cine Show, o viaduto ficou. Mas ficou por quê? Aquilo ali é uma concessão política, tá? Aquilo ali é um político que deixa eles fazer o baile ali. Tá? Deixa. Não paga luz, não paga porra nenhuma. É só botar dinheiro no bolso. É tudo gente boa? Tudo gente boa. Todo mundo ganhando seu dinheiro honestamente. Não estou aqui para criticar. E o viaduto passou por várias fases. Fases muito boas e fases muito ruins. A capacidade de se reconstruir, sabe?
renascer das cinzas é notada, é notável naquela rapaziada. Ali eu tenho bons amigos, tá? Que eu admiro. O Jones é meu amigo até hoje, o Lena é meu amigo até hoje, o Merrez é um cara que eu gosto, que eu respeito, o Vinícius. Tem um pessoal bom, entendeu? Tem um pessoal bom. Mas eu acho que o Black Bom passou, ganhou como é que se diz? Subiu um patamar. Por quê? Eu estava falando isso ontem. O viaduto e Madureira, de uma forma geral, o subúrbio, lida com a mentalidade da competição. O Black Bom já usa a mentalidade de vamos somar. E isso é muito mais importante. Entendeu? Isso é muito mais importante. Então, eu diria que o viaduto pode melhorar ainda mais. O viaduto é um baile bom, é um baile legal, mas é um baile que não faz música, sabe? Que não lança uma tendência, sabe? Ah, essa música aqui está estourada no viaduto. Eu não escuto isso, falar isso. Pode ser que eu esteja enganado. Não lança uma tendência, mas é um baile muito bom. É um baile muito bom. Tá? Eu não posso tirar o mérito, porque os caras são guerreiros pra cacete. Mas preciso, em algum momento, mudar a mentalidade. Entendeu? Por exemplo, eu não estou cobrando por mim, não. Não é por mim. Mas teve o Dia do Charme. O viaduto me chamou para alguma coisa? Nem porque se fosse para me entregar uma plaquinha. Ah, não tem nada a ver. O Dia do Charme no parque me chamou para alguma coisa? Usaram a minha imagem. Mas me chamou para alguma coisa? Isso é coisa de aproveitador, cara. Não é de quem faz cultura. Entendeu? Eu carrego rancor? Não. Raiva? Não, que isso? Que isso? Isso é política, cara. E eu não sou metido com política. Então, se você cola com a pessoa certa, essa pessoa te coloca lá. Agora, vamos deixar a história contar isso. Entendeu? Mas, voltando a falar do viaduto, é um potencial que, se mudar de mentalidade, toma conta. Toma conta. Mas tem que mudar de mentalidade. Tem que deixar de ser um aproveitador do charme para ser um incentivador da cultura charme. Tá? Então, enquanto houver esse clima de concorrência, que o meu é melhor, que o teu é pior, quem está de fora que sabe disso, meu irmão. Não é você que vai dizer. Você é o produto. Quem vai dizer que o seu sabor é bom ou não sou eu que estou pagando na porta. É quem está de longe, com vontade de ir ou não à sua festa. Mas, no geral, hoje em dia, está do cacete. Ainda mais depois de uma reportagem que saiu no New York Times, reconhecendo como o maior baile do mundo, não sei o quê. Eu estou dividido. Tá? Eu estou dividido. Eu acho que é o Black Bom. Pela mentalidade, entendeu? Pela qualidade das músicas. Para o meu gosto pessoal. Eu espero que o viaduto me surpreenda daqui para frente. Mas também, se não quiser surpreender, dá tudo certo. E você, com o peso que você tem, é importante você falar isso. Agora é o seguinte, Corelo tem uma rádio, né? Tem uma rádio aí. Como é que faz pra galera ouvir charme de qualidade 24 horas por dia? Olha, eu não fiz uma rádio de charme. Eu fiz uma rádio de black music, né? Envolve todos esses estilos. Eu procurei ser mais variado possível. Eu estou fazendo um rádio, né? Eu não estou fazendo baile. Não é um saco de música com vinheta. Né? É uma rádio com fundamento de radialista. Eu tive que estudar para fazer isso. Todo DJ acha que pode fazer uma rádio. Todo DJ. Tá? Mas se ele não tiver os fundamentos de rádio, que pouquíssimos DJs têm, eu estou falando isso a nível de Brasil, tá? Não estou falando a nível de Rio de Janeiro, não. A nível de Brasil. Que nós achamos que nós podemos montar uma rádio. Eu tomei um choque quando eu entrei em rádio no ano 2000. Assim, entrei
eu já era DJ de rádio. Aí eu passei a aprender a fazer rádio. Isso é diferente. Os fundamentos que o radialista tem que conhecer são completamente diferentes de um DJ que vai tocar. Então, muitos que torcem o nariz são esses que não conseguem conversar 5 minutos. Não conseguem. Eles só têm uma opinião forte. Eles só tem só porrada na mesa. Mas argumento, eles não têm. Sabe, é terrível isso. Mas, voltando a falar da rádio, a rádio é uma rádio pensada. Ela é feita com software profissional. Nesse software que você baixa da internet. A mesa de som é digital. Sabe? Eu estou na rua, eu encontro uma pessoa importante, no meu celular eu entro no ar, estou aqui com fulano de tal, para onde você vai hoje? Aí o cara, vou para o baile do viaduto. Ok, então vamos dar um pulo lá no baile do viaduto. Chega lá você, e aí, DJ, qual a música que vai tocar agora? Isso tudo sai na rádio. Quer dizer, é uma rádio séria. Eu espero ganhar dinheiro? Não. Mas espero deixar um legado. Que é a única rádio negra que você conhece, que teve no Brasil, vai ser a radiocorelo.com. Você aqui, você senta na frente da televisão, tem sertanejo, você engole o sertanejo, você engole o axé, mas não tem ninguém para botar uma black music para você. Nem na televisão, nem no rádio. Então eu procurei essa área de pertencimento. Infelizmente, nem todo negão vai entender o que eu estou dizendo. Mas aqueles que já entenderam estão lá na rádio. Vai lá ver quantos 1000 ouvintes eu tenho por dia. É só você ir no Radiosnet e digitar Corelo, corelo.com. Tá? E na internet, www.radiocorelo.com. Você vai entrar no site, vai ver um site bonito, agradável, vai ouvir a rádio. Essa rádio te pertence. A questão do pertencimento é uma questão que você tem que resolver com a sua consciência. Eu tenho uma rádio para mim. Você pode falar isso. Porque antes você não tinha. Você tinha várias músicas que sendo jogadas uma atrás da outra. Aquilo ali é rádio. Eu espero que você goste. É isso. Você tocou num assunto importante. Isso, o legado que você está deixando para todo mundo. Já quero te agradecer pela sua presença aqui. Quero te agradecer por ter compartilhado o seu conhecimento, compartilhado sua história. E você tocou na palavra-chave para resumir aqui o nosso episódio. O legado do Corelo, que vai se perpetuar para o resto da vida, para a antiga geração, para a nova geração. Tá aí, o legado tá aí. Só não consumiu quem não quis e agora só não consome quem não quer se aprofundar na história, se aprofundar... Eu não estou dizendo só na black music, no soul, no charme. Eu estou dizendo em tudo que a pessoa for fazer, no estilo musical, a pessoa se aprofundar e seguir esse legado aí. Quero te agradecer por esse compartilhar o seu conhecimento. Daria um segundo, um terceiro, um quarto episódio, se a gente for falar de tudo... Mas, assim, deu pra gente resumir bastante um pouco da sua vivência dentro da música. Você é um cara que deu para as pessoas que estão assistindo ver que você vive música, você é entendido em música, estudioso em música. Então, isso que é interessante. Foi muito agregador. Tenho certeza para a galera de casa e para mim também. Muito agregador o conteúdo passado aqui. Então, quero te agradecer. E que você continue fazendo muito sucesso ainda, não pare, não nos deixe ainda. Sei que tem um momento que você vai querer tá na hora. Mas segura mais um pouco, continua fazendo aí a nossa felicidade aí. E é isso. Quero te agradecer imensamente. Obrigado a você. Muito obrigado mesmo, sucesso total e é isso. Corelo DJ lá, acessa lá, www.radiocorelo.com, valeu? Você colocar lá, vai ser na primeira barra de pesquisa, já vai estar lá. Colocou lá no Google, já aparece logo de primeira. É isso. Queria agradecer também a nossa rapaziada, a nossa equipe de produção do Sintonizando Mais. É isso. Valeu, gordinho.
Forte abraço, valeu? Gordinho, tamo junto aí. Nossa direção. E é isso. Não deixe de seguir o Corelo também lá no Instagram, valeu? Corelo, @Corelo DJ Oficial, é isso no Instagram? Não, é DJ... DJ Corelo. DJ _ Corelo. Corelo lá no Instagram, Facebook também, mesma coisa? É Marco Aurélio Corelo. Marco Aurélio Corelo, é isso. E nos siga também nas redes sociais, valeu? @Sintonizando Mais Podcast. Também segue lá o grupo da empresa, não é isso? Grupo Sintonizando Mais Entretenimento, é isso, a nova era aí da comunicação chegando aí. Valeu, Gordinho, um forte abraço. Rapaziada, é isso, ladies and gentlemen, um forte abraço. Tamo junto.